Olá, mulherada linda! E a machaiada também, sejam todos bem-vindos. Lembra que nós falamos algum tempinho atrás sobre uma série intitulada Quem São Elas? Pois é, fiquei devendo vocês o mês de agosto, fiquei devendo o mês de setembro e agora em outubro voltamos a falar de mais uma mulher fantástica. Então, vem comigo, vamos até lá? Eu quero te convidar a fazer uma viagem lá no tempo do livro de Atos e nós vamos falar sobre uma mulher que ela tinha, o nome dela tinha dois significados, aliás, perdão, o nome dela era no grego, era um nome, e no aramaico outro. No aramaico o nome dela era Tabita, mas no grego era Dorcas, e o significado era o mesmo, gazela. Nem sei bem por que ela era esses nomes, tem essa comparação com esse animal, mas geralmente quando a gente fala em gazela, a gente pensa em alguém charmoso, elegante, talvez fosse o caso de Tabita ou Dorcas. Bom, essa mulher, ela viveu uma vida, ela tudo demonstrava que ela tinha uma vida próspera e ela era uma pessoa extremamente piedosa, cuidadosa. O livro de Atos fala que ela dava muita esmolas, ofertas, né? Só que tinha um detalhe, ela se dedicava muito às viúvas. E é bem interessante porque Tabita, ela vivia na cidade de Jope, uma cidade litorânea de Israel, próximo à cidade de Lida. E a cidade de Lida, acredito que Jope ali por perto também, eles tinham uma ligação muito próxima para se entrar no Egito e, se não me falha a memória, também na Jordânia. E isso causava o quê? Um acesso muito grande para comércios, ida e vinda. Mas o que chama bastante atenção em tudo isso era um número grande de viúvas que existia na cidade de Jope. Alguns pesquisadores, eles falam que acredita que o grande número dessa questão de viúvas é porque a maioria delas, seus maridos trabalhavam no mar, né, com pesca ou com navegação, com algumas coisas, e acontecia muito acidente e havia muita morte desses homens. Então a maioria das viúvas em Jope, elas eram consequências de viuvez por marido que morriam no mar. E o que acontece? Ela era uma pessoa muito querida, ela era uma cristã, ela era uma discípula muito ativa na igreja, naquele momento ali em Jope. E determinado tempo, Tabita começou a sentir mal, adoeceu e ela veio a morrer. E aí, o que acontece? Como eu acabei de falar sobre a cidade vizinha, muito próxima, a cidade de Lida, quem estava naquele momento, naqueles dias da morte de Tabita, em Lida, era o apóstolo Pedro. Então, acharam por melhor que alguém fosse até Lida e chamasse Pedro, que estivesse lá. E quando Pedro foi, prontamente Pedro foi até Jope, e quando ele chegou, já tinham começado a fazer aquela preparação, né, que se faz quando alguém morre. Lavaram o corpo de Tabita, levaram para o cenáculo. É até interessante porque o cenáculo também ele se compara a um salão muito grande, aonde se era costume se reunir até para se fazer alimentações ou para ceia, quando tinha os momentos de ceia. E ali colocaram o corpo de Tabita, ou Dorcas.
Quando Pedro chegou, aconteceu uma cena bastante marcante que nós encontramos no versículo 39. Porque esse texto, ele se encontra, como eu falei, no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 36 ao 42. Então agora a gente já fez aqui o breve resumo. Mas o que chamou muita atenção é esse versículo 39, que diz assim: Pedro atendeu e foi com eles, com aqueles que foram até Lida o chamar. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estavam com elas. E isso é muito interessante. O que aconteceu foi algo sobrenatural, uma manifestação sobrenatural de Deus. Pedro subiu até o cenáculo, provavelmente pediu para estar só ali, e ali ele orou. E quando ele orou ao Senhor, ele foi até o corpo de Tabita e deu a ela uma ordem que ela levantasse. E Deus trouxe a vida de volta àquela mulher. E aí Pedro desce com ela e apresenta ela para as pessoas que estavam ali, e isso foi uma manifestação sobrenatural de Deus. Eu gostaria, e acho que, de falar sobre essa manifestação sobrenatural de Deus, porque sempre é algo fantástico. Gente, tá quente, viu? Ai, meu leque chique. Falar sobre essas coisas, essas manifestações que Deus, que é o mesmo de ontem, é hoje, é sempre, então ele fez, ele faz e ele sempre vai fazer. Mas hoje eu gostaria de levar esse tema, já que estamos falando de uma mulher relevante, que foi Tabita, que foi Dorcas, né, sobre um fato interessante. Vocês observaram que no versículo 39, quando Pedro chega, as viúvas o cercam chorando e mostrando para ele os vestidos e as túnicas que Dorcas fazia e que dava para elas. O que isso é tão marcante e tão emocionante e importante? Nós sabemos que até hoje alguns países, lá no continente asiático, onde tudo isso aconteceu, ainda é muito comum algumas culturas, alguns países, para a mulher viúva ser uma coisa bem complicada. Nós vamos vendo no decorrer da Bíblia orientações que devem cuidar das viúvas, proteger as viúvas, os órfãos e tudo mais. E nós sabemos que ainda existe algumas culturas que a mulher, quando ela fica viúva, se ela não tiver um filho, né, para cuidar dela, ela pode ficar numa situação bem complicada. Existem países e locais que uma mulher viúva é quase como uma amaldiçoada, né? Então, se crê que era uma situação também um pouco complicada para essas mulheres. E é muito lindo porque a gratidão que aquelas mulheres estavam sentindo por tudo que Dorcas, que Tabita fez por elas, e o porquê desse mostrar os vestidos e as túnicas. Amadas e amados, a roupa, ela tem características importantíssimas na nossa vida. Muito cultural, né? Para determinadas culturas, as roupas são sóbrias, mais discretas. Para outras culturas, a roupa ela é uma representação muito forte cultural das cores. Se nós formos em países africanos e também asiáticos, é muito comum se ver roupas muito coloridas, com muitas estampas, e isso vai trazendo coisas da vida daquelas pessoas, daquele povo. E o que me faz pensar todas as vezes que eu leio esse versículo, que não era simplesmente Dorcas ou Tabita
não era simplesmente dar vestido e roupa para aquelas viúvas, porque essa seria só a necessidade delas. Talvez elas também tinham a necessidade de alimentos, né? Tinham a necessidade de um local para elas morarem, mas as roupas representam a autoestima também de uma pessoa. Estava me lembrando há poucos dias que logo no início, quando comecei a fazer meu tratamento, em 2019, do câncer, por mais que assim a gente tenha todo aquele cuidado, a gente tenha toda aquela certeza da manifestação de Deus, mas eu comecei a perceber que no início eu perdi, eu me considero uma pessoa vaidosa, né? Eu comecei a observar que eu perdi um pouco a preocupação com tanto cuidados, com brincos, com maquiagem, porque talvez naquele momento a minha grande preocupação era a minha saúde, era, né, voltar a andar, era ter a certeza que eu ia recuperar tudo aquilo. E quando Dorcas fazia vestidos, eu acredito que de maneira muito cuidadosa, se preocupando muito com cores, com detalhes, era como se estivesse cuidando da autoestima daquelas mulheres que, pela perda do seu marido, pelas situações que elas se encontravam, elas estavam com essa autoestima muito baixa. Aquelas roupas, aquelas mulheres, quando mostraram para o apóstolo Pedro as roupas feitas por Tabita para elas, elas estavam dizendo: e agora? Quem vai valorizar a nossa alma? Quem vai valorizar a nossa existência? Quem vai valorizar a nossa importância? Sinceramente, me dá até vontade de chorar, porque é uma coisa linda. Na realidade, a grande dedicação que Dorcas estava tendo com aquelas mulheres era dizer: olha, a despeito de vocês terem ficado viúva, a despeito de vocês dependerem talvez de leis, de regras que possam favorecer, vocês são importantes para Deus e para a existência de vocês. Então, amadas e amados, talvez nós estamos tão preocupados com as nossas necessidades, mas existem pessoas que estão ao nosso lado que precisam de uma cor na alma, precisa de algo que faça aparecer a importância da existência dela. Talvez até nós mesmos, quantas as vezes nós nos envolvemos com tantas coisas e nós esquecemos de colorirmos e de adornarmos a nossa alma, porque a nossa alma vai expressar o que somos, vai expressar o nosso interior. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para dizer: vocês são importantes para mim e para o reino do céu. Então eu queria te convidar a olhar que coisa linda, que poesia, que dedicação. Não estou dizendo que Tabita não se importasse com a necessidade de alimentação, de moradia, de saúde daquelas mulheres, mas ela também se importava com aquelas mulheres que elas se sentissem bonitas, que elas se sentissem importantes e que elas se sentissem vistas. Temos falado tanto nesses últimos tempos sobre invisibilidade, acho que eu me enrolei na palavra, vocês entenderam. Pessoas que por vários motivos aparecem diante da sociedade do mundo invisível. Ninguém vê, ninguém se importa e às vezes a gente cobra: ah, mas você tem que ser forte, ah, mas você tem que vencer, ah, você está de luto, você tem que ser forte, não chora. Não, aquela pessoa está precisando de ser vista na sua emoção, no seu interior, na tua alma. E Tabita fez isso de uma maneira tão linda que quando Pedro orou, talvez, quem sabe, a Bíblia não narra como foi a oração de Pedro, mas Pedro, quando viu o que ele viu lá embaixo, talvez ele falou assim: Deus, dá mais uma chance para Tabita, porque ainda tem muitas mulheres que vão precisar desse talento de vestir o corpo para vestir a alma,
para vestir a emoção e para vestir a sensibilidade do outro. Entendeu? Com esse detalhe, quem sabe o que estamos precisando hoje é vestir a nossa alma de cores, as nossas emoções e de quem está conosco, quem está do nosso lado, precisando de um abraço, de um beijo carinhoso, de uma palavra do céu. Que a vida seja modelo para mim e seja modelo para você, para olhar para o outro e ver a importância que ele tem e trazer de volta aquilo que ele pensou que perdeu. Um beijo carinhoso no teu coração, dias maravilhosos e até a próxima. Beijo no coração.